E ela ficou ali, né, usou toda a reserva e depois ela, né, viajou, gastou, etc., utilizou ali, são os primeiros créditos que ela vai utilizar, né? Os primeiros, vamos dizer assim, créditos estendidos, né, que ela entende que é uma renda dela. Tanto o cheque especial, ela vê lá 10 mil de limite, ela utiliza, ela vê ali 20 mil no cartão de crédito, ela utiliza, mas ela não tem um ganho ali que dá conta de fazer isso. Então, a princípio, as pessoas já caem no primeiro erro. Ela tenta pagar essa dívida e não consegue, ela faz um novo empréstimo. Aí ela acumula uma segunda dívida ali. Na verdade, ela quitou aquela dívida, mas ela não resolveu o problema na causa raiz. E aí ela está continuando ali, né? Aí o que acontece? Continua com o mesmo descontrole e agora ela tem um empréstimo e tem mais um cartão estourado. Ou mais um cheque especial. Aí ela faz outra dívida, faz um consignado. E ela vai fazendo. E fora isso, ela vai acumulando dívidas nessa trajetória. Ou seja, cada problema que ela tem, ela tenta resolver o problema colocando mais empréstimo, quer dizer, mais dinheiro na equação. E aí vai aumentando essa bola de neve até que chega um momento que ela não vai dar conta. Aí ela fica com medo de ter a restrição do nome sujo, mas isso é só uma restrição. A gente já falou em episódios aqui, nome sujo só é um cadastro. E isso faz com que sempre, né, ela tá pegando empréstimo. Estamos aqui em mais um episódio do DZCast. Eu sou o professor Caê Galvão e eu estou aqui com a... Sheila Galvão. É isso aí. E antes de começar o podcast, a gente tem aqui, né, nosso livro, o Guia Definitivo da Independência Financeira. E todo mundo que adquirir esse livro vai ganhar aí, né, algumas aulas, né, que a gente chama de 8 chaves para você sair das dívidas. E além disso, né, vai, né, concorrer aí a uma sessão de consultoria, mentoria em grupo comigo. Então, né, a gente está soltando uma promoção aqui que quem adquirir o livro por esse QR Code que está aqui vai ter, né, esses benefícios aí. Então, esse livro, e está saindo bem esse livro, né? A gente tem, eu não sei se tem poucas unidades aí para a gente fechar a nossa edição, até a gente produzir mais. Então, aproveita aí esse tempo aí, enquanto você está ouvindo esse podcast, se você entrar no QR Code, não tiver mais disponível, não tem problema, né? Essa promoção vai durar por pouco tempo nesse código que a gente deixar aqui no QR Code, certo? Muito bem. Bem-vindos mais a um DZCast. Hoje a gente vai falar sobre algumas polêmicas aí, né, professor? Entra ano, entra crise, sai crise, e o número de endividados só aumentam. Então, a gente vai conversar sobre isso hoje, vamos entender qual que é a fundamentação disso, né, a causa raiz. Por que as pessoas não prosperam na área financeira? O que está acontecendo com a mentalidade aí do brasileiro, com a situação financeira? E a gente vai conversar sobre isso hoje. Aí temos várias perguntas aí picantes, né? Controversas. Assim. E a primeira controvérsia, assim, antes da gente começar o episódio, o tema hoje é para de pagar suas dívidas e assista esse episódio. Não adianta você querer pagar suas dívidas sem ter o conhecimento que a gente vai compartilhar hoje aqui. Então, por isso que é polêmico. Para de pagar suas dívidas. Isso mesmo, para. A gente já vai aqui dar algumas diretrizes do que você deve fazer a seguir, né? Caê, professor, por que o número de endividados só aumenta? Entra crise, sai crise, sempre tem uma justificativa. Antes era por conta da pandemia, porque a troca de governo, porque aumentou, sei lá, né, o petróleo, porque está aí na crise lá fora, guerra lá fora, né? Sempre tem alguma justificativa para que se aumente aí os números dos endividados, né? O número da quantidade de pessoas que estão cada vez mais endividadas, né? Em quantidade, né? E também, né, tipos de dívidas e também de tamanho de dívida, né? Então, você pode dar aí uma explicação para a gente por que isso acontece? É muito engraçado, Sheila, que o número de endividados ele estabiliza quando tem a crise. Por incrível que pareça. Por quê? Porque assim, quando você tem uma crise ou algo financeiro, você tem alguns planos. Por exemplo, vou pegar da última que a gente teve, foi a pandemia. Então, na pandemia, o que aconteceu? Teve mais disponibilidade de crédito, naquele momento da pandemia, teve alguns empréstimos que a pessoa tinha um empréstimo, por exemplo, de um imóvel. Então, eles deram 6 meses para a pessoa pagar, entendeu? Então, naquele momento, foi
criado alguns recursos para que as pessoas não se afundassem mais. Mas por que logo depois da crise vem um efeito de crescimento de endividados? Né? Justamente porque quando você já começa a ter uma recuperação econômica, você começa a ter mais oferta de crédito. Quando a gente tem uma crise estabelecida, é um gatilho mental das pessoas a focar no básico. Então eu vou focar no básico. Por exemplo, quando deu a pandemia. Eu estou pegando a pandemia que foi a mais recente, mas todas as crises, guerras ou notícias que saem, a pessoa já fala, opa, eu vou parar de viajar, eu vou parar de gastar, entendeu? A pessoa tira o pé. Ela tira o pé porque as notícias, tudo, né? Todo aquilo que a gente conhece que vem, né? Um terrorismo de informação, faz com que ela pare ali de gastar, pare. E depois da crise, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o movimento da economia. Como que se movimenta a economia? Consumo. Então, e se a pessoa estava na crise, naquele momento, ela estava utilizando as reservas, ou algumas pessoas nem reserva tinham, mas estava ali, eu diria assim, né, a pessoa já estava com problema financeiro antes da crise. A crise só agravou, só mostrou, né, o problema ali, né, nu e cru ali. Então, o que acontece com isso? Depois da crise, que tem esses incentivos de consumo, crédito, aí começa a rampagem de endividamento. Aí as pessoas começam a tomar mais dívida, a consumir mais, a usar mais o cartão, a voltar ao consumo normal. Tá? Só que isso é como se a gente prendesse uma pessoa, né? E agora tem a liberdade. A pessoa já vai viajar, já vai comprar as coisas, já vai, entendeu? Eu acho que talvez você se endividar, talvez esteja diretamente ligado, e talvez não, tenho certeza absoluta, com o seu emocional, né, comportamental também, mas parece que aí, por exemplo, passou, agora parece que as pessoas voltaram a ficar talvez mais otimistas um pouco, né? Sim. Quando está acontecendo tudo isso, no meio da crise, a pessoa joga, como diria meu pai, joga na retranca, né? Ela joga para não perder, ela não se arrisca para não dar saltos mais altos, ou, né, por exemplo, para investir para aumentar a empresa, ou para ir para um apartamento maior, ou para ir para comprar um carro melhor, ou para ir para uma viagem, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com o emocional, né? Tem. E a questão de tentar pagar as dívidas, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, quais são os principais erros, porque eu acho que, pegando o gancho aí até da resposta anterior, com essa questão de você estar ali na dívida desesperado, né, para poder pagar, você acaba cometendo uma série de erros ali, né, e acaba metendo os pés pelas mãos. Então, quais são os principais erros que você entende na hora que a pessoa vai tentar pagar a dívida ali? Tá. Eu acho que o principal erro que a pessoa tem é ela achar que ela tem que pagar todas as dívidas. E ela não tem que pagar todas as dívidas. Eu não estou incentivando a inadimplência. Ela tem que parar e analisar qual dívida ela paga primeiro. Então, um dos principais erros é a pessoa, por exemplo, pegar um exemplo prático. A pessoa tem um cartão de crédito, um cheque especial, teve uma crise, alguma coisa que aconteceu, e ela ficou ali, né, usou toda a reserva, e depois ela, né, viajou, gastou, etc., utilizou ali, são os primeiros créditos que ela vai utilizar, né? Os primeiros, vamos dizer assim, créditos estendidos, né, que ela entende que é uma renda dela. Tanto o cheque especial, ela vê lá 10 mil de limite, ela utiliza, ela vê ali 20 mil no cartão de crédito, ela utiliza, mas ela não tem um ganho ali que dá conta de fazer isso. Então, a princípio, as pessoas já caem no primeiro erro. Ela tenta pagar essa dívida e não consegue, ela faz um novo empréstimo. Aí ela acumula uma segunda dívida ali. Na verdade, ela quitou aquela dívida, mas ela não resolveu o problema na causa raiz. E aí ela está continuando ali, né? Aí o que acontece? Continua com o mesmo descontrole e agora ela tem um empréstimo e tem mais um cartão estourado. Ou mais um cheque especial. Aí ela faz outra dívida, faz um consignado. E ela vai fazendo. E fora isso, ela vai acumulando dívidas nessa trajetória. Ou seja, cada problema que ela tem, ela tenta resolver o problema colocando mais empréstimo, quer dizer, mais dinheiro na equação. E aí vai aumentando essa bola de neve até que chega um momento que ela não vai dar conta. Aí ela fica com medo de ter a restrição do nome sujo, mas isso é só uma restrição. A gente já falou em episódios aqui, nome sujo só é um cadastro. E isso faz com que sempre, né, ela está pegando empréstimo. E nesse momento, quem aproveita dessa situação é a própria instituição financeira, porque ela oferece o quê? Os produtos, que são os créditos, até essa pessoa se entupir
de empréstimo. Então, por que eu falo assim? É parar de pagar algumas dívidas. É analisar e falar assim, ó, por exemplo, estourei o cartão, beleza. Tem um pagamento mínimo. Eu não pago o pagamento mínimo. Eu deixo até correr os juros, utilizo um segundo cartão, um outro cartão e me organizo para pagar essa dívida depois. Ah, mas tem consequências? Tem algumas consequências que a gente pode falar aqui, mas o que eu estou falando, a princípio, você vai ver qual é a consequência que vai acontecer e qual o foco que você vai dar. Então, o foco é resolver o problema. Cada empréstimo que você faz, você aumenta o problema. Entendeu? As pessoas não têm essa noção e parece assim, até a chamada desse vídeo parece forte, mas é isso mesmo. Se você se entupiu de dívidas, você tem que escolher qual dívida você fica, que é o que te traz menos risco, e qual dívida você continua pagando. Uhum. E assim, dentro do seu orçamento, organizando o seu orçamento, você vai conseguir depois, mais para frente, negociar essas dívidas. Tá, mas como que adiar esses pagamentos? Você entende que seria mais inteligente adiar esses pagamentos do que a pessoa já pagar agora? Ela tendo a possibilidade, né, de repente ali pagar e já às vezes liquidar uma dívida, né? Porque a pessoa fica naquela ânsia, né? Tá recebendo ligação todo dia, gerente do banco cobrando, né? Pressão da família, às vezes é empréstimo até empréstimo com familiares, empréstimo às vezes com a agiota, né? Empréstimo do banco, então toda aquela pressão, toda aquela sobrecarga, o que ela quer fazer, qual que é o pensamento dela? Quero pagar o quanto antes para me livrar, me libertar disso. E aí você está dizendo que não, que talvez seja mais inteligente adiar essa dívida, né, esse pagamento, né, do que... Como que seria isso? Né? Por que você acha que tem que adiar em alguns momentos, em certas ocasiões, dependendo do tipo da dívida, eu acredito, né? Sim. Não é adiar todas, né? Como que é, assim, essa seleção? Olha, a partir do momento, por exemplo, lá no método Dívida Zero, a gente tem uma etapa que é fazer o levantamento das dívidas e tem uma pergunta que é o fator crítico. O que pior pode acontecer se eu não pagar essa dívida ou adiar o pagamento dessa dívida e deixar para resolver quando minha situação melhorar ou quando tiver mais recursos, né? E dentro disso daí, como que a gente faz essa separação? Eu faço separação por setores, 4 setores. Então, eu tenho dívidas que eu chamo setor roxo. Por exemplo, dívidas com parentes. Porque o parente lá, ele não é banco, ele não tem, né? Então ele te emprestou, às vezes usou a reserva dele. Parente, agiota, dependendo do tipo de agiota, é que eu chamo de dívidas roxas. Ou uma dívida que vai te dar um prejuízo moral ou alguma coisa assim que seja grave, né? Então, um fator de risco mais alto. Aí depois, esse tipo de dívidas, elas têm que ser resolvidas, eu digo, rapidamente ou entrar em acordos rápidos, tá? Até mesmo, de repente, vale a pena você pegar uma dívida de outro setor, que eu vou falar o setor verde, para liquidar essa. Por exemplo, melhor você pegar um empréstimo bancário e liquidar um agiota do que você ficar com essa dívida em aberta. Tá? É uma troca de dívida. Você já tem a dívida, só tá trocando de criticidade dela. Segundo setor, seria o setor que eu chamo de setor vermelho. São dívidas que têm imóveis em garantia, bens materiais em garantia. Por exemplo, financiamento do carro, da casa. Esse tipo de dívida... não tem como você deixar de pagar, então não tem como adiar ela, tá? Porque justamente você pode receber uma execução, né, judicial, ou busca apreensão, ou liquidação do imóvel. Então, aí você começa a selecionar. Não, essa daqui eu tenho que encaixar ela no meu orçamento, certo? A dívida aí tem o setor amarelo, que são dívidas que são descontadas diretamente da sua folha, como consignado ou descontado na conta corrente, como, né, o crédito e débito em conta corrente, que é o famoso CDC. Você entende? Então, essas aí, como está sendo descontado, a questão ela está tirando o seu poder de compra, está tirando do seu orçamento. Ela é uma parcela que obrigatoriamente você não tem como deixar de pagar ou deixar de adiar. E aí é o setor verde. Qual que é o setor verde? Dívidas que vai demorar muito se tiver alguma execução. O risco é muito pequeno, dá tempo de você negociar. São dívidas flexíveis de negociar juros. Vou pegar um exemplo. Cartão de crédito. Então as pessoas às vezes priorizam o cartão, mas o cartão não tem que ser priorizado. O cartão tem que ficar por último. Dívida em aberto, né? Dívida de cartão, dívida de cheque especial, alguns tipos de empréstimos. Se você conseguir fazer uma estratégia de isolar o banco e tirar ali tirar da conta corrente aquele dinheiro que cai e colocar em outra conta, aí esse CDC, por exemplo, já vira uma dívida verde. Você entendeu? E por que você tem que fazer isso? Aí você vai separar quais dívidas eu continuo pagando, qual que eu tenho que ter uma urgência,
qual que eu vou deixar, eu vou adiar ela. Tá. Eu não estou falando deixar de pagar, estou falando adiar. Né? Tá, por exemplo, a dívida de imóvel, que você tem, às vezes, um imóvel em garantia, ou então até o financiamento, né? O condomínio, por exemplo. Tá. Como essas dívidas, como é que Essa, você entende? essas dívidas aí, que é o do setor vermelho, por exemplo, aí eu vou dar prioridade. Qual dívida eu vou resolver? Eu vou eliminar as roxas, porque ali pode... Quando eu vou para o setor verde, imóvel, por exemplo, é uma coisa... É uma dívida de longo prazo. Geralmente você tem os juros mensal, ele é diluído, né, no prazo. Então fica um juros até pequeno e tem muita gente não paga essas dívidas. Para mim é o contrário. Aí sim você tem que fazer, né, um plano para quitar ela. E se você tem consignado, aí você prioriza o consignado ao invés dela, porque o consignado tira da sua renda. Certo. Por exemplo, vamos supor que você tem um orçamento de R$10.000 e você tem lá 3.000 de consignado e 2.000 de financiamento de imóvel. Tá? Só que desses 3.000 de consignado, tem 5 consignados lá. Então você começa a pagar desde o menor consignado, vamos supor que você tem um consignado que desconta R$500. Então você foca em quitar esse consignado de R$500, certo? Aí depois você vai... por quê? Vai liberar R$500 no seu orçamento. Você vai aumentar o seu poder de organização, né? Para você pagar as dívidas futuras. Sim. E até chegar no imóvel. Chegar no imóvel é muito fácil. Você faz a amortização. Agora, quem deu o imóvel como garantia? Porque às vezes acontece alguns tipos de dívida que a pessoa vai lá e dá o imóvel como garantia. Então, assim, ela está colocando o risco de não ter mais um teto sobre a cabeça dela ali, se ela não pagar essa dívida. Como que funciona? Um dos maiores erros que a pessoa entra em desespero essa é a melhor solução para o banco. A pessoa está em desespero. Lembra que eu falei, a pessoa ela vai pelo caminho de fazer uma nova dívida. Ela está com uma dívida de cartão de crédito, cheque especial, ou está com uma dívida muito grande lá no banco que ela quer compactuar essa dívida, né? Juntar tudo essas dívidas em uma só. Aí, geralmente, né, é oferecido para ela de ela pegar um empréstimo, se ela tem um imóvel dela quitado, dando o imóvel dela como garantia. Isso é o pior erro. Isso é o pior erro. Por quê? Você tinha dívidas do setor verde que você transformou em setor vermelho. Então, gente, não faça isso. Não coloque o seu imóvel quitado, a sua casa, o seu apartamento em garantia para pagamento no banco, certo? É isso aí. E tem um erro também que as pessoas, por exemplo, a pessoa ela tem um negócio, tem um comércio, ela precisa de um recurso. Uhum. Ela vai lá, ela coloca algo que está lá, que é dela, que já conquistou, né? Vai fazer um empréstimo com imóvel em garantia só por causa dos juros. Eu prefiro pagar um juros mais alto do que colocar em risco algo que eu já conquistei. Você já conquistou o imóvel, já é seu. Ninguém vai tirar ele de você. Até porque a lei protege, né? É o único imóvel da família, né? Dependendo do tipo de dívida, principalmente dívida bancária, não tem risco. Se você tem um único imóvel, você mora nele, né? Mesmo que você tenha 1 milhão de empréstimo, em banco não vai pegar. Pela lei você está protegido. E você vai lá e tira essa proteção, porque você alienou ele novamente. Poxa. Então, isso é um tiro no pé. E isso é desinformação. As pessoas cometem esse erro por falta de conhecimento, por falta de desespero, por falta de ter uma priorização, por falta de um método. Por isso que a gente traz muito vocês aqui para o nosso método Dívida Zero. Por quê? Porque quando você tem uma metodologia, você, além de não cair nas armadilhas, você sai do problema e vai para a solução. Por falta de conhecimento, né? Por falta de conhecimento. Perece, né? Por falta de conhecimento, as pessoas são escravizadas, as pessoas acabam se colocando em posições aí que, se elas soubessem, se elas tivessem esse conhecimento, elas teriam feito diferente, né? É o que a gente mais ouve, né, dentro das aulas, né, dos alunos, dos nossos mentorados, é que se eles soubessem disso antes, né, eles não teriam... Por que eles não souberam disso antes, né? Realmente essa informação não era divulgada assim, né? Tem até alguns casos que é o seguinte: a pessoa chega com muitas dívidas. Aí, muitas dívidas. Tô atolado em dívida. Eu tenho dívida de cartão, cheque especial, né? Aí eu falo, se tem algumas dívidas, você vai ter que parar de pagar. Mas a gente organiza, a gente coloca... Porque na hora que a gente organiza isso para o setor, a gente sabe mitigar os riscos.
E aí acontece alguns milagres. Milagres, né, entre aspas, o método traz. A pessoa, se ela tentasse pagar tudo, ela ia levar 10 anos. Se ela for tentar... eu vou tentar pagar o cartão de crédito. Ela não consegue, porque os juros fica correndo muito mais rápido. É muito mais maleável você negociar, porque esses juros altos, do jeito que os juros é abusivo, também tem margem de negociação alta. Quanto maior os juros, mais fácil negociar. Quanto menor os juros, mais garantia você tem que ter. Por que um imóvel tem um juros pequeno mensal, consignado também? Porque eles estão pegando da sua fonte ou eles têm algo em garantia. Aí é o risco menor para o banco, entendeu? Ele coloca uma taxa de juros menor. Risco maior para o banco, entendeu? Quando é o risco maior, a taxa de juros aumenta. Só que risco maior, negociação mais fácil de tirar os juros. Risco menor, mais difícil. Entendeu? Aí tem as estratégias que a gente ensina, né? De como você negociar cada tipo de dívida. Então, por que você não deve pagar todas as dívidas? Você deve primeiro estudar, primeiro selecionar, primeiro entender qual estratégia que eu vou fazer para pagar todas as dívidas. E aí, onde que acontece o milagre? De vez a pessoa levar 10 anos para pagar uma dívida, tem alunos meus quitando dívidas, incluindo imóveis em 3 anos. 3 anos e meio. Tem vários cases aí. Se você entrar lá no meu YouTube, lá tem uma parte só de case de sucesso. Tem podcast, tem que a gente já faz com alunos. Tem uma aluna que ela ia levar 15 anos para pagar o imóvel dela, ela pagou em 5. E ela tinha consignado, tinha todas as dívidas. O consignado, tudo isso pagou em 2. E cartão também. E depois, ela foi para as outras dívidas, entendeu? Sim. Aí, porque ela seguiu a sequência certa do pagamento certo das dívidas. Legal. E como evitar cair numa armadilha aí de uma renegociação ruim? Né? Porque o pessoal não tem esse conhecimento. O pessoal, você vai para o banco para sentar, né, numa mesa, né, para negociar com alguém ali super treinado, né, alguém que tem toda uma estratégia clara, que tem toda uma equipe por trás, todo um sistema ali, né, ancorando, pautando ali por qual caminho ir, com vários cenários, e você só entra dentro ali senta na mesa para negociar, né, com o conhecimento ali pequeno que você tem e com a sua emoção, né, que super interfere nas negociações, a gente sabe disso, né, que a gente tem que ter inteligência emocional ali também para poder aguentar a pressão, para poder negociar, né? Então, como que essas pessoas podem evitar cair nessas armadilhas e entrar numa negociação ruim ali também com o banco, com as instituições financeiras, considerando também seu estado emocional ali, né? O maior erro das pessoas é que elas acham que elas estão negociando, mas elas estão aceitando uma condição. Por exemplo, a pessoa às vezes assina um contrato e nem leu, ou ela no desespero, ela está tão desesperada que ela não analisa, ela não cria um plano. Então, a falta de planejamento, quando a gente fala falta de planejamento financeiro, não é só você ter uma planilha, não. É você falar assim, para essa dívida aqui, eu tenho essa estratégia de negociação e eu sigo essa estratégia. Por exemplo, lá na nossa mentoria, eu dou a instrução correta para o aluno negociar. Ele já vai quase com script lá para, né? Ele pega lá, né? Vai com script, ele já sabe que se o gerente falar A, ele sabe que ele tem que falar B. Quer dizer, ele se prepara. Ele sabe que o que está no contrato. Não, isso que está no contrato, você está me colocando seguro aqui? Não, peraí, pode tirar esse seguro aqui. Ah, mas a taxa vai aumentar. Não, você se vira, você arruma uma outra taxa. Não, então se você não vai me dar uma taxa boa, eu vou no outro banco. Então, o que eu tô dando alguns exemplos que as pessoas elas não se preparam, elas não negociam, elas aceitam. Isso é um erro. Você tem que aprender a negociar. Negociar é a habilidade. É habilidade. Então, dentro da nossa metodologia, né, a gente passa por todas as fases, desde a mudança de mentalidade, do fortalecimento mental, da organização financeira, de você fazer essa tabela de dívidas, né, e saber as estratégias, saber a prioridade, qual dívida você paga primeiro, investir, ter o dinheiro e saber negociar. Então, para cada tipo de dívida, tem um modelo de negociação. Você pode ter 10 dívidas, tipos diferentes, igual a gente falou, de setores diferentes. Por exemplo, é diferente você negociar com a agiota, tem negociação com a agiota, a gente tem cases até, dessa semana teve lá, que um aluno quitou a dívida com a agiota usando a técnica de negociação e conseguiu, foi bem sucedido e livrou os juros, inclusive, tá? Tem negociação com o banco, tem negociação com parente, tem negociação com cartão, tem negociação consignado, financiamento. Cada um tem uma estratégia. É só o que facilita quando você busca o autoconhecimento, quando você busca um mentor, alguém que te instrua a fazer isso, você economiza muito dinheiro.
É isso aí. Mas muito dinheiro. Porque numa negociação, você pode estar aumentando sua dívida. Às vezes você sai de uma dívida... É fácil você saber se você fez uma boa ou não negociação. Pega lá um cartão que você estourou. Você tinha lá 10 mil reais lá estourado lá. Né? Ou um cheque especial. Aí você pegou um empréstimo. Aí fez lá 24 vezes de R$ 1.000. Sua dívida saiu de 10 para 24 mil. Só multiplicar. É fácil você hoje, aí que está aí assistindo o podcast, saber que você fez um mau negócio. Qual que é a boa negociação? Ah, beleza. Pode estar uma dívida que o principal era 10 e hoje ela está em 30. E você negocia por 7 ou 8. Ou mesmo por 10. Acontece muito isso. Dívidas. Então, você economizou o dinheiro no conhecimento. Então, o primeiro investimento, muitas vezes, é no seu próprio conhecimento. Até eu ia... A próxima pergunta é que eu tenho dúvida, é assim... Porque assim, as pessoas vêm, elas falam assim, eu só quero pagar dívida. Às vezes ela não vem nem com o objetivo de enriquecer. Ou de se tornar investidora, ou de ser uma pessoa mais próspera, ou de ter uma vida mais abundante, de crescer. Às vezes o merecimento dela é tão baixo ali que às vezes ela fala, eu só quero pagar dívida e ficar livre, só quero pagar minhas contas e poder dormir. Né? Às vezes é isso, assim, eu só quero, até me empolguei aqui, eu só quero pagar minhas contas e poder dormir. Ela nem almeja além disso. Né? Então, assim, por que a educação financeira você assim considera que é mais importante do que a pessoa chegar e falar assim, eu só quero pagar as dívidas, só simplesmente quitar as dívidas, né? Por que a educação financeira é tão importante assim, da pessoa ela entender que tem todo um processo por trás até onde ela chegou nessa situação que ela chegou de endividamento, né? Que não foi por um acaso, não foi a crise, não foi ela assumir essa autorresponsabilidade pela situação da vida dela, né? Como que é isso? Por que a educação financeira é tão importante, né? Quanto só, quero pagar minhas dívidas? Tá. Tem um pensamento que eu sempre falo para meus alunos, né? A pessoa que chegou no resultado de estar endividada não é a mesma pessoa que vai sair. Ou seja, sem transformação, você não consegue sair. E essa transformação é interna, porque foram várias ações que você fez que levou você a se endividar. Talvez aqui você assistindo esse podcast, você já identificou vários erros que você cometeu, que a gente citou aqui, e aí vem aquilo que a Sheila falou, mas se eu soubesse disso antes... Várias ações que você fez e várias ações que você não fez, Não né? fez. Se eu soubesse... Então, quando você se pergunta, nossa, mas você está assistindo aqui esse podcast, mas se eu soubesse isso que ele está me falando, agora já é tarde. Não é que é tarde. Agora eu acho que é até cedo, porque você pode continuar cometendo, você pode escolher. Agora eu já sei que existe um caminho que eu tenho que mudar. Então a primeira coisa é você aceitar que precisa mudar, porque não é a mesma. Você não queira resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Você tem que mudar. E educação financeira é mudança de comportamento. As pessoas não entendem. Elas acham que, eu tenho uma planilha lá, eu tenho educação financeira. Tem que colocar educação financeira na escola. Todo mundo exige isso. A gente tem que educar as crianças. Cara, os professores têm educação financeira? Tem muitos alunos professores. Né? Os pais. Os pais têm educação financeira? Né? Não tem. Então, cara, antes, começa por você. O que acontece é o seguinte, os bancos, as instituições financeiras, eles jogam na regra. A regra é clara, eles têm contrato, têm informação, têm tudo. A questão é que eles estão mais preparados a te colocar na dívida porque eles sabem que você não está preparado, você não tem educação financeira e você vai cair em todas as armadilhas feitas, né? E é feito justamente, né, por isso. Tem uma frase, não sei de quem que é. Sistema é preparado. O sistema é preparado. Tem o Benjamin Franklin, né? Eu acho que ele falou assim, se você acha, né, a educação cara, experimente, né, a ignorância. Ela é mais cara, te leva mais a prejuízo. Então, né, o que eu estou falando para você, se você colocar a mão na sua consciência e falar, cara, se eu preciso disso, esse é o primeiro investimento que eu tenho que fazer. Isso é a primeira ação que eu tenho que fazer. Talvez você assistir mais podcasts, talvez participar dos nossos conteúdos aí gratuitos, talvez ler o nosso livro, talvez participar de um curso, ou se você cai, eu quero mais velocidade. Porque eu falo assim, você tem as dosagens, depende do que você está passando. Se você está começando a se desorganizar alguma coisa, lê o livro. Não, Caio, eu preciso de uma via mais rápida. A gente tem nossos treinamentos.
Ah, não, mas eu preciso mais rápido ainda, eu preciso que alguém pegue na minha mão. A gente tem as nossas mentorias. Entendeu? Mas é caro uma mentoria. Cara, eu acho que é mais caro você pagar juros do que uma mentoria. Eu acho que é mais caro você rasgar dinheiro, você colocar em risco os seus imóveis, seu imóvel, sua casa, fazer uma negociação errada. A sua família. A sua família. E o mais caro de tudo, sabe o que é? Cara, é você fazer um comportamento e amanhã seu filho repetir. Às vezes, pais endividados, filhos endividados. Então, assim, né? Faça, se não é por você, faça pelo seu futuro. Seja o exemplo. Mostre resultados diferentes. Entendeu? E não pense só em, eu só quero quitar minhas dívidas. Cara, você pode mais, porque a mesma metodologia que a gente usa para tirar você das dívidas é a mesma metodologia para você criar independência financeira. A pessoa, às vezes, ela é engraçado, né? Que ela vem com essa questão de, eu vou fazer mais uma dívida para poder aprender. Né? Então, ela, na hora de viajar, na hora de comprar um carro novo, na hora de ir comprar um apartamento, na hora de comprar um monte de sapato, um monte de roupa, a pessoa não pensa que está fazendo mais uma dívida. Celular, olha a né? autossabotagem, um celular novo, né? De fazer procedimento estético. A pessoa se endivida e fala, vamos aí, só se vive por hoje, só se vive hoje, vamos passar no cartão. Né? A pessoa não pensa nisso. Olha a autossabotagem da mente. Ela vai pensar que ela está fazendo mais uma dívida na hora que ela tem que aprender. E não é dívida, né? O conhecimento, o que a gente sempre traz, é que é um investimento na própria pessoa, né? Então, ela não entende isso. Que ela ter conhecimento, a grande maioria das pessoas não entende. Tem muitas pessoas. É isso que a gente trabalha para poder mudar essa mentalidade de escassez. Porque você só pensar em pagar dívidas e não adquirir conhecimento é mentalidade de escassez. Você não pensar em crescer, você não pensar em expandir a sua mente, o seu conhecimento, em almejar mais. Educação é investimento, não é dívida. Né? E essa educação você não teve no passado. Né? Então, queria que você dissesse um pouquinho para a gente sobre investir em si mesmo e pagar a dívida. Assim. O que você pensa sobre isso? Para mim, assim, hoje é muito claro isso, tá? Durante um tempo também eu tinha essa mesma crença de, eu vou fazer uma conta, eu vou me endividar para sair das dívidas. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma coisa o seguinte, quando você faz um empréstimo, é claro que você está pagando juros. É claro, você está fazendo, ou quando você compra um celular, igual a Sheila falou, ou compra um carro, é claro que você está fazendo um gasto. Lógico, você está tendo um benefício? Estou tendo um benefício de acesso, roupa, etc. Mas aquilo não é um investimento, aquilo é um gasto. E investimento é o contrário. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de você já fez um investimento que deu certo. Você não estudou? Você não passou no concurso? Você não investiu em conhecimento para ter? Ou você trabalha, por exemplo, em algo técnico. Por exemplo, você estudou, você gastou um tempo ali. Você investiu tempo e muitas vezes dinheiro para aprender algo que virou sua profissão, certo? Se você é um profissional de qualquer área, cara... De qualquer área você investiu em conhecimento. E qual o retorno que você está tendo? Então, esse investimento está colocando dinheiro. Então é fácil você fazer. O que tira dinheiro do meu bolso, o que coloca dinheiro no meu bolso. Uma dívida tira dinheiro porque tem juros. E esses juros tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, né, uma parcela de R$1.000 de um financiamento de imóvel, você amortiza R$300, R$700 é juros. Isso não é investimento. Agora, R$1.000 num treinamento, R$2.000 num treinamento, num curso, por mais que você parcele, que vá para um pouquinho a mais, né, você até paga uns juros para parcelar, isso faz parte da questão de cartão de crédito. Imagine que você pegar esse conhecimento e fazer você, de 15 anos, de 20 anos de um financiamento, você que está em 5. Quanto de dinheiro e economia? Eu tenho um caso de uma aluna que ela economizou R$190 mil depois que ela fez a mentoria. E ela fez a mentoria privada, a minha que custa 10 mil. Quer dizer, ela investiu 10 mil numa mentoria privada, só comigo. E isso foi de um empréstimo, não vou contar os outros. Mas 190 mil foi só de uma estratégia que a gente aplicou, que ela iria pagar isso ao longo do tempo, se ela continuasse naquela, né? E com o conhecimento, isso ela evitou de gastar R$190 mil. Então, imagine o que você ganha. Então,
Então, se você faz um curso, um treinamento para sair das dívidas, desde um livro que você investe, vai ter que investir para ler o livro, para entender e tal. Cara, às vezes você investe tem alunos que compraram o livro aqui, né? Sei lá, 70, 80 reais, não sei quanto vai estar o livro ali nessa promoção que a gente vai fazer. Ele investiu no livro. Tem muita gente falando aqui, pô, Caê, hoje eu negociei uma dívida aqui que saiu R$1.000. Quer dizer, o cara investiu, sei lá, 60, que investe R$100 no meu livro e retornou 1.000 para ele, quer dizer, ele teve um lucro de R$900. Uhum. E as pessoas não fazem essa conta, elas não têm essa noção. Elas continuam, enquanto você continuar com essa mentalidade que educação, investimento em conhecimento é custo, cara, então você vai ter que continuar pagando juros, pagando um preço alto, sofrendo, infelizmente. E aí, é o seguinte, se você não sabia que existia um caminho, agora você sabe. E aí é uma decisão. E que as pessoas, a gente vê isso, né? Eu, aí que sou da área emocional, vejo muito essa questão do ter e não do ser. Né? Então, muitas pessoas focam no ter, e aí elas acham que é investimento. Né? Para mostrarem, talvez, um status, uma situação de vida, para ganhar a aprovação das pessoas, e deixam de focar no ser, no autoconhecimento, no conhecimento que ninguém toma de você. O seu conhecimento e o seu autoconhecimento, ninguém vai tomar de você. Né? Enquanto que você corre o risco. Às vezes a pessoa investe tanto ali, infelizmente ali sofre um golpe, né? Tem uma situação ali, né? Perde às vezes casa, carro, porque pode acontecer. Mas se você tiver o conhecimento e você focar nisso, em a sua saúde, o seu conhecimento, a sua fé, você constrói tudo de novo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente trabalha muito para despertar essa consciência, porque parece que muitas pessoas elas estão focadas somente no ter e não no ser. E o autoconhecimento e o conhecimento é super importante. Né? Então, para mim, assim, eu acho que é muito claro, não tenho dúvidas sobre que sempre foi assim. Eu me lembrei agora, contar o caso aqui, quando eu estava me formando na faculdade, eu tinha a opção entre já comprar meu carro, né? Eu já trabalhava, já fazia estágio, já tinha meu dinheiro, comprar um carro ou ir para fora para estudar inglês na época. E eu escolhi postergar o carro para poder estudar inglês. E dessa viagem me valeu a efetivação, meu trabalho, né? Eu me destaquei ali entre os estagiários, porque na época eu fui escolhi investir na viagem para poder fazer um curso de inglês de negócios na época. Né? Então, e quanto de dinheiro isso te colocou na promoção? Nossa! De lá para cá, assim, carreira em multinacional, né? Fazer o inglês rendeu a minha efetivação. Depois eu comprei meu carro. Então, eu foquei primeiro em ser, depois em ter. Né? Você foca ser, fazer e ter. E aí, muitas vezes, você pula todas essas fases. Em ser e em fazer, e você só quer o ter. E aí, depois tem que pagar o preço. A semente plantada, a semente colhida. O que se planta, se colhe. Né? Então, vem as consequências. Então, agora, entrar em desespero, não adianta. Agora, você precisa de um plano para poder corrigir, né, essa situação, essa circunstância que você está vivendo, né? Se libertar da culpa, porque a gente tem muitas pessoas com culpa, e como que se liberta? Agindo, fazendo o caminho, né? Buscando conhecimento, investindo em si mesmo. Não é uma dívida, não é uma despesa, é um investimento. Investimento em você. Você não fez no passado, agora a vida está cobrando, vai ter que fazer, né? Você falou isso, eu também lembrei que eu vendi o meu carro para ir para a Austrália fazer intercâmbio. E aquilo lá me resultou várias promoções, várias coisas. E aí, às vezes, tem gente que fala, mas eu não tenho dinheiro para entrar no curso, na mentoria. O livro, pelo amor de Deus, né? Se você não tem R$100 aí, ou menos de R$100 por livro, esse aqui era obrigatório você já comprar agora, inclusive, gente. Aproveita que pode ser que você seja selecionado aí para ter essa mentoria ou consultoria aí, que a gente está fazendo essa pequena promoção aqui, tá? Do livro, e além de ter o acesso às 8 chaves, né? São um curso, um evento que a gente faz para quem compra o livro tem esse acesso. Então, o livro não tem desculpa, né? Livro não tem desculpa. Agora, não tenho dinheiro para comprar uma mentoria, um curso. Lembra o seguinte, eu vendi meu carro. Por quê? Eu pesei o que era mais importante.
Eu pesei. Eu sei que eu tenho vários casos de alunos que entraram e não tinham dinheiro. Por exemplo, vou pegar o caso, eu vou falar o nome dela, porque ela já liberou isso, vários depoimentos, a Flauzina. Cara, ela pegou lá a irmã dela, pegou o cartão da irmã, fez um acordo que ia pagar ali o parcelado, né? E detalhe, né? Ela pagou bem antes. No primeiro mês ela já tinha um dinheiro já para pagar a irmã, tem um depoimento. Ela pagou antes, porque ela teve o retorno tão rápido da mentoria. Teve outra que começou a vender bolos, vender outras coisas. Teve uma que vendeu semi-joias. Cara, a gente tem vários casos de alunos que se esforçaram e só esse esforço, olha... foram atrás de fazer o dinheiro. Só esse esforço já mostra que a pessoa quer a solução. Quer a solução. Então, assim, eu vendi meu carro para ir, né? Naquele momento, eu estava com carro zero, tal, né? E eu poderia ali, naquele momento, eu vou ficar com o meu carro curtindo. E só que assim, o que eu falo é o time, é o tempo. Se eu não tivesse tomado aquela decisão, ou se a Sheila não tivesse tomado aquela decisão de ter prorrogado, de ter comprado o carro, eu ter vendido meu carro, a gente ia passar o tempo, outras pessoas iam passar na nossa frente, porque tinha um inglês melhor. Né? Estou falando disso, de um investimento em conhecimento. O que eu estou te falando é o seguinte, o tempo vai passar, esse ano vai terminar, daqui a pouco vem uma nova crise, que as crises são cíclicas, e você fala, nossa, de novo eu aqui. De novo, mais um ano endividado. De novo, eu me privando. De novo. Então, toda vez que você se pegar nesse pensamento, eu quero que você lembre disso que eu vou te falar agora. A oportunidade está aberta. A oportunidade é para todos. Agora, se você se esforçar para entrar, você entra. Tem muitos alunos que se esforçaram. Se você não se esforçar, está tudo bem. Só que cada um vai colher o que plantou. Não estou jogando praga, a gente está sendo muito claro e transparente. Não, porque a vida é assim. Isso porque é a lei da vida. É igual você deixar uma ferida e não cuidar. Ela vai virar uma infecção, você vai perder a perna, você vai, sei lá, né? Então, né? É isso aí. Mensagem dura aqui, né? A gente fala, para de pagar suas dívidas, mas agora tem um mas, que é, pare de pagar, mas foque no autoconhecimento, buscar o conhecimento certo para você sair dessa. É isso aí. É isso aí, né? E com isso, encerramos mais esse episódio aí do DZCast. E é isso aí, tamo junto na missão. Aí. Até mais.